Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, Paróquia Cristo Rei, com grande alegria nós celebramos o 7º domingo do tempo comum, dando continuidade ao Evangelho de Lucas, que nós já há alguns domingos, já dando seguimento, começamos no capítulo 5º de São Lucas, agora estamos no capítulo 6º. Pois bem, hoje também, dia 24, nós celebramos, memória a Nossa Senhora Auxiliadora. Como todos os dias 24 na nossa paróquia, nós recorremos e relembramos de maneira mais especial também a intercessão de Nossa Senhora em nossas vidas. Pois bem, antes de nós assim adentrarmos na liturgia da palavra de hoje, olhemos um pouco para a nossa vida. Muitos de nós aqui já devem ter visto várias notícias trágicas, Nos últimos tempos nós temos tido várias notícias trágicas no nosso país também. Existem alguns noticiários que são assim, já marcados por ter notícias desse porte. Pois bem, não é tão incomum nós ligarmos a TV e vermos determinadas notícias, como por exemplo, alguns filhos que tentam contra a vida dos próprios pais, famílias que até então vivem bem de situação, criam seus filhos, ensinam os princípios, ensinam os mandamentos a eles, as crianças crescem, se tornam adolescentes, se tornam jovens e depois começam a se envolver com certas companhias e começam a dar ouvidos. Algumas pessoas fora de casa começam a dar ouvidos a alguns outros ensinamentos por aí, e aquilo que os seus pais outrora haviam ensinado para eles fica sendo deixado meio que de lado, E aí então, numa crise de consciência, sem então poder arrancar aquilo que já havia sido plantado no coração deles, vamos então acabar com a fonte desses mandamentos, que são os nossos próprios pais. E assim acontece alguns crimes bárbaros por aí. Mas nós também podemos ter essa mesma atitude diante de Deus, nosso Pai, e diante da Igreja, nossa Mãe. Nós, não podendo aniquilar os mandamentos de Deus em nossas vidas, já cravados no nosso coração, nós então fazemos o quê? Tentamos matar Deus, afastando dele, afastando da Igreja, afastando dos mandamentos, dos sacramentos, e vamos deixando Deus de lado e dando vozes a outras pessoas, a outras situações que nos chamam, nos puxam e acabam nos afastando de Deus. Pois bem, o mandamento de que Deus nós recebemos está gravado dentro do nosso coração. Eu tenho quase certeza que você sabe mais ou menos o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode fazer. E às vezes a gente acaba indo por caminhos e acaba desobedecendo esses mandamentos de Deus que nos ama tanto. Outra situação que é comum no nosso dia a dia é quando você está cuidando de alguma pessoa doente, essa pessoa perde a lucidez, você tenta dar os remédios para essa pessoa, tenta curar as feridas dessa pessoa, e essa pessoa, repito, sem a lucidez, se debate contra você, não aceita receber aquilo. Você está tentando cuidar, você está ajudando, mas ela não aceita. Ela retruca, ela te bate, fala palavras um tanto que ofensivas, mas você está ali, diante daquilo que pode sará-la, se não prolongar um pouco mais a sua vida, mas ele não tem mais consciência. Nós podemos fazer isso também diante de Deus, que quer nos curar, quer nos mostrar o seu desígnio de amor, não é mesmo? E nós muitas vezes nos debatemos contra Deus, nos revoltamos contra Deus e não aceitamos aquilo que Ele tem para nós. Pois bem, voltando lá à questão dos filhos contra os pais. Qualquer um dos nossos pecados, dependente do tamanho que seja, os nossos pecados geram um abismo imenso entre nós e Deus. Vocês querem um exemplo disso? Essa semana nós ouvimos, como primeira leitura, o livro de Gênesis. Muito bem, nós estamos lembrados disso.
Durante toda a semana nós lemos os relatos do livro de Gênesis. No livro de Gênesis nós temos Adão e Eva. Adão e Eva, eles tiveram uma vida inteira de pecado para serem expulsos do Jardim do Éden? Não, foi apenas o quê? Um único pecado que fez com que Adão e Eva fossem expulsos do jardim, do paraíso. Pois bem, um só pecado gera um abismo enorme entre nós e Deus. E é necessário, nesse abismo, que o próprio Deus venha e nos resgate. E é isso que nós estamos aqui celebrando nessa missa. Nós estamos celebrando esse resgate do amor de Deus por cada um de nós. Nós cantamos no Salmo, inclusive, o Salmo 102, versículo 8º e 10º desse final de semana. Nós ouvimos o salmista: o Senhor é indulgente, é favorável, é bondoso, é paciente, é compassivo e não nos trata como exigem as nossas faltas, nem nos pune em proporção à nossa culpa. Pois bem, e nós muitas vezes acabamos querendo que retribuir e pagar com a mesma moeda aquele que nos pisa no pé, aqueles que nos humilham, aqueles que nos causam algum pesar, aqueles que nos caluniam, aqueles que debatem conosco. Queremos devolver tudo na mesma moeda, na mesma proporção, vingar e por aí vai. Dentro da própria família, quando tem alguma desavença, alguma traição ou algo do tipo, alguma decepção, nós carregamos essa falta de perdão por anos, décadas, até nós conseguimos superar tudo isso. E nós tantas vezes ofendemos a Deus, que nos deu a vida, que nos resgatou e que nos ama, e nem sequer temos consciência. Essa mesma decepção que nós sentimos, essa mesma frustração, nós também causamos no coração de Deus, numa proporção infinitamente maior. Pois bem, a respeito do perdão, a respeito do amor ao próximo, nós ouvimos desde a primeira leitura, retirada do primeiro livro de Samuel, capítulo 26, nós temos o rei Saul e Abner, que estavam atrás de Davi. Davi que estava com Absai no deserto de Sif. Pois bem, lá estava Davi fugindo com Absai e o rei Saul, ungido do Senhor, atrás de Davi com o intuito de matá-lo. Então, na noite que antecedia então esse ataque, o que acontece? Davi não era rei ainda. Davi e Absai vão na surdina, invadem o acampamento onde estava o rei Saul com Abner e todo o seu exército, sem ninguém perceber, vão até a cabeceira da onde o rei Saul estava dormindo, e diante da oportunidade de matar o inimigo, Absai diz então: vamos feri-lo com um golpe certeiro, em outras palavras, mata, mata, mata. Mas então Davi diz que não irá levantar a mão contra o ungido do Senhor. Só passa um susto nele, Pega a lança que ele estava usando, pega a pilha d'água, a vasilha de água, e leva embora. Inclusive tem algumas pessoas que até hoje têm esse costume de dormir com um facão atrás da porta, embaixo do travesseiro, embaixo do colchão, Então você está vendo que esse costume já é lá atrás no Antigo Testamento, já tinha uma galera que fazia isso. Dormia com a arma do lado aí da cabeceira da cama. Mas, comentários à parte, nós temos Davi, que perdoa então aquele que estava perseguindo. E diante dessa oportunidade que ele tinha de matar o seu inimigo, ele então perdoa. E olha que bonito que é esse versículo 23, que nós ouvimos aqui no 1 Samuel, capítulo 26. Davi diz o seguinte: o Senhor retribui a cada um conforme a sua justiça e fidelidade. E então Davi perdoa aquele que estava perseguindo e é dissolvida essa contenda. Então, se alguém falar para vocês que no Antigo Testamento tem só destruição, morte, sangue e guerra, nós temos aqui algo que prova o contrário disso. Aqui nesse trecho do livro de Samuel, nós temos um exemplo já no Antigo Testamento de perdão
e de misericórdia. Se nós olharmos também a segunda leitura de hoje, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, nós temos uma contraposição que São Paulo nos diz entre o homem terreno e o homem celeste. O homem terreno é aquele homem que segue os seus instintos. O homem terreno é aquele que quer vingança. O homem terreno é aquele que quer fazer a sua vontade. O homem terreno é um homem doente, que quer ser amado por aquilo que ele tem a oferecer. O homem terreno é aquele que quer retribuir tudo da mesma forma que ele assim recebe. Tomou, levou de volta. Esse é o homem terreno, que pode habitar dentro de cada um de nós. Mas São Paulo, no final de tudo, no versículo 49, nos diz que nós precisamos imitar e ter as feições do homem celeste. Todos nós batizados, todos nós criados por Deus, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Pois bem, se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, na primeira carta de São João nós ouvimos que Deus é amor. Se Deus é amor, nós, a sua imagem e semelhança, também devemos imitá-lo no amor. Pois bem, inclusive o próprio Jesus no Evangelho de hoje nos diz no versículo 35: então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo. Olha só, retomando, essa filiação que nós temos, essas feições do homem celeste que nós precisamos recorrer sempre. Lembra lá atrás o exemplo que eu disse do filho que tenta contra os próprios pais? Então, esse filho começa a ouvir mais outras vozes fora de casa do que as vozes dos seus pais, que lhes ensinavam os mandamentos. Às vezes, se nós ouvirmos mais certas vozes e deixarmos de praticar as virtudes, a oração, de estarmos com Jesus, com certeza nós agiremos como o homem terreno, como o homem vingativo. Nós agiremos conforme aquilo que está no mais ruim do nosso coração, no pior do nosso coração. E não é isso que Deus espera de cada um de nós. Deus espera que nós amemos como Ele assim nos amou. E então, cá nós estamos nesse Evangelho de hoje. Nesses 3 últimos finais de semana, nós vemos uma sucessão pedagógica, digamos assim, do Evangelho de São Lucas. No domingo retrasado, nós tivemos o envio dos primeiros apóstolos, Pedro, Tiago e João, que foram chamados por Jesus diante da pesca milagrosa, deixam tudo e seguem Jesus. Domingo passado, Jesus nos exorta de alguns perigos que podem nos distrair na nossa missão. Ai de vós que agora rides, ai de vós que agora sois ricos, ai de vós que agora tendes fartura, ai de vós quando todos vos elogiam, algumas coisas que podem nos dispersar do caminho de Deus. E hoje, Jesus nos mostra como é que nós, na nossa vocação, podemos nos realizar. Independente de qual seja o nosso estado de vida, casado, solteiro, celibatário, consagrado, padre, leigo, dependente da sua idade, dependente da sua condição física, todos nós fomos feitos, como Jesus nos disse, nós somos feitos para amar e nós somos feitos para o outro. Jesus na cruz não pensou em si. Se tivesse pensado em si, ele não teria subido a cruz, mas Jesus sobe a cruz, sofre tudo por causa de nós. Jesus tem fora de si o sentido de sua vida. A Virgem Santíssima, desde quando a encarnação do Verbo aconteceu no seu ventre, ela não viveu para si, mas viveu para o outro. Nossa Senhora não pensou em si diante de Jesus no Calvário, mas pensou em nós, pensou nos outros. Então nós, na nossa missão, nós fomos feitos para os outros. Então nós, na nossa missão, nós fomos feitos para os outros. E é assim que nós nos realizamos, é assim que nós amamos, na firme decisão de que
para os outros eu me realizo, para os outros é que eu nasci, para os outros é que eu sou feliz. Pois bem, aqui entra então a nossa parte, a nossa decisão de amar os outros. Nós já amamos já no nosso seio familiar, a nossa família. Eu garanto que você já deve ter feito vários atos de amor pelos seus filhos, pelos seus pais, pelas pessoas que você ama. Eu garanto que se você tivesse condições diante de alguma doença, se já até não fez isso, você já fez as suas tripas corações para que você alcançasse a cura, alcançasse ao mesmo um meio de prolongar um pouco mais a vida das pessoas que você ama. No seu trabalho você chegou a alcançar a sua exaustão pelas pessoas que você ama. Eu garanto que você fez isso. Se não fez, tem algo de errado acontecendo. Mas aí nós já percebemos com as pessoas que nós amamos que nós somos feitos para os outros. Por que então não ampliar o nosso coração para a nossa igreja, para as pessoas que nos custam amar, para as pessoas que nos pisam o pé, para as pessoas que nos causam um certo transtorno, um certo constrangimento, uma certa irritação? Porque se nós amamos aqueles que nos amam, que recompensa nós teremos, não é mesmo? Como nos diz o Evangelho. Mas quando nós vamos além e pensamos nos outros, sem querer nada em troca, aí nós nos realizamos. E quando nós nos poupamos, nós caímos no vazio, nós caímos na tristeza, nós caímos na frustração de não cumprir aquilo pelo qual nós somos chamados a ser. E não é somente para os outros que nós também nos doamos, porque é muito fácil, por exemplo, vamos então na paróquia Cristo Rei fazer um mutirão para determinada coisa, ajudar com algum serviço, algum encontro, algum retiro, alguma movimentação. Está chegando no 20 Verde agora, nós temos uma certa movimentação na nossa paróquia, ou em diversas situações, precisamos sim ajudar e servir, mas será que nós temos essa mesma disposição quando nós vamos demonstrar o nosso amor para com Deus, quando nós vamos rezar? Será que nós temos a mesma disposição em tirar um tempo todos os dias para estar com Jesus? Porque é aquela coisa, se nós nos doamos, se nós nos gastamos, se nós nos entregamos e não estamos com Jesus, nós vamos cansar no meio do caminho. Nós vamos ver que a chateação, nós vamos ver que as coisas contra são muito maiores que a recompensa que nós temos, e nós vamos nos frustrar no meio do caminho. Você vai então cair naquela coisa, naquela crise de consciência. Será que vale a pena eu lutar mais um pouco pela minha família? Será que vale a pena eu lutar mais um pouco para viver a castidade? Será que vale a pena eu lutar mais um pouco pela minha pastoral, pelo apostolado em que eu assim exerço? Será que vale a pena eu me desgastar um pouco mais pelos meus filhos? Será que vale a pena eu então lutar para dar testemunho, para estar firme nos mandamentos de Deus? Será que vale a pena? Bom, se nós não estivermos junto com Jesus, nós não conseguiremos superar tudo isso. Quem é que pede que nós amemos uns aos outros como Ele nos amou? É o Padre Felipe? Não, é o próprio Jesus. Então tire satisfação com o próprio Jesus que te pede isso, tá certo? Tire satisfação com o próprio Jesus. Mas se nós fugimos de Jesus, se nós até agora não tomamos vergonha na cara para rezarmos, nós vamos continuar caindo na murmuração, caindo no desespero. Nós não encontraremos saída para as coisas que nós vivemos. Nós não olharemos as pequenas vitórias que constantemente Deus tem concedido a todos nós. Nós só olharemos a tristeza, a cruz e por aí vai. Pois bem, meus irmãos, estejamos juntos a Jesus em tudo o que nós façamos, porque longe dele, nada que nós façamos produz frutos. Nós ouvimos o próprio São Paulo, autor da segunda leitura de hoje, né? Quando nos diz, no hino à caridade, mesmo que eu entregasse meu corpo a chamas, mesmo que a minha fé movesse montanhas,
mesmo que eu doasse todos os meus bens aos pobres, mesmo que eu tivesse todos os dons, de nada disso valeria se eu não tiver o amor, se eu não tiver a caridade. E quem é o amor? É o próprio Deus. Se eu não estiver junto com Jesus, nada disso vale a pena e nada disso produz fruto. A respeito do perdão, a respeito até mesmo do amor ao próximo, nós temos o exemplo de dois relatos. O primeiro deles é de São Francisco de Sales, que conta que certa vez uma senhora, numa noite, ele conta esse relato, numa noite em que certos jovens estavam fazendo vandalismo na rua, e numa brincadeira de muito mau gosto, um deles dá um tiro no outro. E então o atirador, o culpado, ele então vai se refugiar na casa de uma senhora. E então essa senhora o acolhe, ele chora aos pés dela, confessa aquilo que ele fez. Essa senhora nessa noite acolhe esse jovem. Está todo mundo, a polícia, as autoridades procurando ele. São Francisco de Sales já viveu alguns séculos atrás já. E então, o que acontece? De repente, está uma algazarra, um alvoroço na porta da senhora, e ela vai ver que aquele que foi morto foi o próprio filho dela, e ela estava encobertando na sua casa o assassino do filho dela. Diante disso, então, movida pela graça de Deus, após passar o desespero, que as mães são bem desesperadas, algumas mães são bem desesperadas, mas está certo. Então, após passar o desespero, ela então, tocada pela graça de Deus, perdoa o filho dela, perdoa o assassino do filho dela, e então, no mesmo instante, após ela perdoar o assassino dela, na condição de que ele se convertesse, de que ele se emendasse, a alma do filho dela, então, que até então estava no purgatório e passaria muito tempo no purgatório, agradece a mãe dele, porque por esse perdão, por esse ato que ela fez, ela libertou o próprio filho morto que estaria no purgatório para então adentrar ao céu. Nós temos também outro exemplo de uma mística austríaca chamada Dina, que os místicos são pessoas que de certa forma têm revelações de Deus, e as revelações elas nos ajudam a crer mais, a abraçar mais, a amar mais a nossa fé, como por exemplo as revelações de Jesus Misericordioso, a Santa Faustina, as revelações do Sagrado Coração de Jesus, Santa Margarida Maria Alacoque, até mesmo os pastorinhos de Fátima que viram Nossa Senhora, tudo isso são revelações. Nós temos também Jesus que se revela a Dina, uma austríaca, na metade do século passado, em que ela precisava rezar pelas almas do purgatório. Ela era uma leiga consagrada e a missão dela era rezar pelas almas do purgatório. E ela então começa a rezar pelas almas do purgatório, e as almas do purgatório começam a aparecer a ela pedindo oração. Certo dia, chegou a alma de um jovem que tinha uma vida toda devassa, desgraçada, longe de Deus, toda torta. Aos olhos humanos, quem olhasse para ele falava que ele ia direto para o inferno assim que ele morresse, se ele não se convertesse. Então esse jovem, que tinha mais ou menos a idade do padre Filipe, numa noite de nevasca, num povoado que eles viviam, na Áustria, escuta então os vizinhos pedindo socorro, porque a neve estava soterrando toda a casa dos vizinhos. Então, numa atitude de caridade, esse jovem sai de casa, esse jovem todo vida louca, digamos assim, sai de casa para ajudar os vizinhos. No meio do caminho ele morre. Na mesma noite, morreu também, de maneira repentina, o sacristão do vilarejo, da aldeia da própria Dina. E então, eles aparecem para ela, pedindo oração. O jovem apareceu pedindo que ela rezasse por ele e pedisse que o padre oferecesse por ele apenas uma missa, e ele já iria para o céu. Em contrapartida, o sacristão precisaria que o padre rezasse por ele 1 ano consecutivo, assim, todos os dias, rezando e oferecendo missas pela salvação do sacristão,
que estava então no purgatório. Então, a Dina ficou então encabulada com tudo isso e não entendia, essa diferença de pena no purgatório desses dois. E então, em oração, o anjo da guarda disse a ela: veja bem, Dina, o menino morreu fazendo um ato de caridade, e nós cremos que a caridade apaga uma multidão de pecados, enquanto que o sacristão, que estava todos os dias lidando com as coisas sacras, lidando até mesmo preparando a credência, o altar, cuidando das coisas para a missa, falando de Deus, tinha uma língua imensa de tanto julgar os outros, de tanto falar mal dos outros e de tanto apontar o defeito dos outros. Pois bem, meus irmãos, sejamos misericordiosos como o próprio Deus é misericordioso. Se você está cansado de tanto se desgastar por Deus, pela sua família, vamos recorrer ao coração de Jesus, estejamos unidos a Ele. Jesus mesmo nos diz que o fardo dele é suave, o jugo dele é leve. Estejamos com Jesus, é Ele que nos pede que nós precisamos amar uns aos outros. Estejamos com Jesus, meus irmãos. Se nós somos tão egoístas e pensamos somente em nós, vocês querem saber uma medida para saber se nós somos egoístas ou não? Se nós estamos amando de verdade ou não? E já aqui encerro. Santa Teresinha, num de seus poemas, ela escreve o seguinte: não há maior amor do que dar a vida pelos irmãos. Vivendo para os outros, eu sou feliz, porque o amor apaga os erros que há em mim. E eu me dou por convencida, diz Santa Teresinha, de que quem ama não sabe calcular. Quem ama não sabe calcular horas de sono. Quem ama não sabe calcular distância. Quem ama não sabe calcular cansaço. Quem ama não sabe calcular a sua saúde. Quem ama não sabe calcular o dinheiro. Quem ama não sabe calcular o sofrimento. Quem ama não sabe calcular o tamanho da sua cruz. Quem ama não olha por esse lado. Se nós estamos olhando, é porque nós não estamos amando de verdade o próprio Deus e os nossos irmãos. Peçamos a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa mãe, auxílio dos cristãos. Peçamos a intercessão de nosso Pai e patrono São José. Peçamos ao nosso anjo da guarda que arranque do nosso peito esse coração de pedra e que nós possamos cada vez mais nos assemelhar às feições do homem celeste, esse homem perfeito, essa mulher perfeita, que Deus espera que cada um de nós assim sejamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.